Senhor, nós somos gratos a Ti pela tão gloriosa obra da redenção. Nós queremos dizer a Ti que somos completamente incapacitados de estarmos na Tua presença nesse exato momento. Nós Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos socorra segundo as riquezas da Sua graça em nossas limitações. Nos conceda do Teu Espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação, no pleno conhecimento da Sua gloriosa pessoa. Porque, Senhor, o que vamos ler nessa manhã está completamente, infinitamente além do intelecto humano. Precisamos ser enriquecidos com o Teu Espírito de sabedoria e de revelação, para que assim possamos pregar o Evangelho do Seu Filho, Senhor, acerca da Sua bendita e gloriosa pessoa. Amém. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com o vosso espírito, seja com todo o vosso ser. Na verdade, irmãos, sempre nos falta palavras quando ficamos diante da majestade de Deus, acima de todas as coisas no universo, e diante dos irmãos, porque o assunto que nós vamos ler nessa manhã fica além da razão do intelecto humano, irmãos. Quando nós falamos na sabedoria de Deus, nós sentimos completamente incapacitados para expor as excelências extraordinárias de uma sabedoria não criada. Porque nós somos seres limitados, somos fracos, somos completamente incapazes. E graças a Deus que é assim a nossa constituição física. Se você vê um homem extraordinário, que nem o apóstolo Paulo dizer no capítulo 1, capítulo 2 de 1 Coríntios, que ele, quando escrevia a sua carta à igreja de Deus em Coríntios, ele dizia que era em temor e grande tremor. E é assim que nós devemos nos sentir, porque nós estamos diante da aterradora majestade de Deus. Isso é algo natural, irmão, da constituição humana. Então, por isso que precisamos da oração dos irmãos, precisamos estar sempre orando para que Deus possa falar aos nossos corações. Como disse Davi, que todas as minhas fontes estão em Ti. Então, nossas fontes estão em Deus, que Ele é a fonte de toda sabedoria. Quando você lê Jó capítulo 41, Jó responde a Deus: Senhor, que eu te responderei, porque eu sou uma pessoa vil. Então, Senhor, eu diante da Tua majestade eu coloco a minha mão na boca. É isso, irmão, nós nos emudecemos. Por mais que nós viemos falar das grandezas, da majestade de Deus, ainda é completamente minúsculo. É como você tirar uma gota de um vasto oceano. Porque se todos os santos que já viveu nesse mundo, que estão na glória, glorificado, que todos os seres gloriosos que estão nos céus, todos os santos anjos que adoram a Deus de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, que toda a terra está cheia da sua glória. Mesmo os louvores de todos esses seres glorificados na glória fosse magnificar a grandeza, a beleza, a sabedoria não criada de Deus, permita-me, irmão, dizê-los, eles apenas tocariam em uma pequena fagulha da sabedoria divina, porque Deus é a fonte de toda sabedoria. Porque o conhecimento de Deus, irmãos, é a porta pela qual nós entramos para desfrutarmos de todos os tesouros que está em Cristo. Porque se Deus não nos revelar algo da sua natureza celestial, somos completamente, irmãos, miseráveis. Quando o Senhor, o Espírito de Cristo, escreveu aquela carta através do apóstolo João, ele disse à igreja de Laodiceia: aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Porque nós precisamos, irmãos, comprar ouro. Como é que você pode comprar algo que você não pode pagar? Você pode pagar pelos tesouros de Cristo. Quando ele diz: eu aconselho que de mim compre ouro para te enriqueceres. Porque o próprio Cristo conhece as nossas misérias espirituais. O próprio Cristo conhece as nossas debilidades. Ele conhece a minha e a sua estrutura e sabe que nós não somos nada diante da sua sobreexcelente grandeza. Então ele diz: aconselho que de mim compre ouro para te enriqueceres. Porque, irmão, os tesouros de Cristo, irmãos, ele está longe do intelecto humano. Ele está longe da razão humana. Está longe dos sábios deste mundo. Porque se os sábios deste mundo tivessem o privilégio de conhecer os tesouros de Deus que está em Cristo, o apóstolo Paulo diz que jamais
eles teriam crucificado o Senhor da glória. Você já parou para imaginar o que é o Senhor da glória pregado em uma cruz, onde todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento de Deus habitam? Não paramos para pensar nessas coisas com as nossas próprias mentes minúsculas. Qual é a nossa tendência? É falharmos, irmãos. Não podemos compreender a vastidão do oceano da sabedoria de Deus. Como Paulo diz que nós falamos da sabedoria de Deus. É indescritível, irmãos, a gente descrever a sabedoria de Deus. Porque todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento de Deus, ele está em Cristo. Porque Paulo diz que o Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por isso que ele se gloriava na cruz. Ele diz que a cruz de Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então você quer conhecer a Deus mais plenamente? Se quer conhecer a Deus mais intimamente, quer conhecer o Filho mais intimamente, o Espírito Santo mais intimamente, então você tem que correr e olhar para o Calvário. Porque, irmãos, é lá que você vê o amor, os tesouros inesgotáveis do amor de Deus por você, resplandecendo em grande esplendor na face daquele homem que é o resplendor da glória de Deus. Mas se você olhar para aquela face, você não ia ver nenhuma beleza. Você ia ver apenas um homem sendo tratado como traidor da nação, sendo tratado como inimigo, sendo aflito e ferido de Deus. Aquele que é a fonte de todas as bênçãos, irmãos, para que Deus pudesse nos abençoar, Deus derramou sobre ele a sua maldição e a minha. Porque de nenhuma maneira, irmão, nós não poderíamos chegar à presença de um Deus que abomina o pecado com toda a intensidade do seu santo ser, se não for por meio daquele que Deus o fez maldito por nós. Deus amaldiçoou seu Filho, irmãos, para poder nos abençoar com todos os tesouros das suas misericórdias. E Deus não trata com você independente do seu filho, porque é no Filho que toda a plenitude de Deus habita. A plenitude de Deus está em Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus está em Cristo. Quando você lê 1 Coríntios 1:30, Paulo disse que vós sois dele em Cristo Jesus, porque ele tornou-se da parte de Deus justiça, sabedoria, santificação e redenção. Isso são os inefáveis tesouros de Cristo. Esses 4 títulos de honra e de excelência atribuídos a Cristo. Porque, irmão, se não fosse assim, nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Porque Deus tornou-se seu Filho. Ele sempre foi tudo isso antes da eternidade, antes de começar o tempo. Mas porque Deus tornou-se seu Filho, nossa justiça, por causa da sua manifestação na carne. Esses 4 títulos de honra, irmãos, são nossos por meio de Cristo. E nós não seríamos cristãos sem que esses 4 tesouros da pessoa de Cristo: justiça, sabedoria, santificação e redenção. Nós não podemos ser justificados diante de Deus de maneira alguma. Já disse no capítulo 9, como se justificará o homem perante Deus? É uma extraordinária pergunta. Ninguém pode justificar-se dos seus pecados diante de Deus Santo sem a intervenção de um mediador. Porque só há um único mediador entre Deus e os homens. Nessa bendita pessoa em que todos os tesouros da sua sabedoria habita, porque Cristo é o tesouro de Deus para você e para mim, para que pudesse nos enriquecer das nossas misérias, que é o pecado. Sem Deus, nós não somos absolutamente nada. O intelecto humano, a razão humana, a sabedoria deste mundo, não tem condições de contemplar, de conhecer a sabedoria de Deus. O homem e as mulheres têm se vangloriado que são sábios, mas a sua sabedoria nunca os conduziu até Deus, porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, porque não é a verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria é Cristo. Segunda Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2. Depois nós vamos para Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3. O versículo 6 de 1 Coríntios, do capítulo 2, nos diz o seguinte: entretanto, expomos a sabedoria
entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Vou repetir a primeira parte do versículo. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século. Irmão, expor essa sabedoria está além da capacidade humana, porque essa sabedoria é uma sabedoria não criada. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério. O que é um mistério? Irmão, um mistério é aquilo que está oculto no mais profundo do ser de Deus, que ninguém, nem mesmo os anjos na glória, pode compreender, pode conhecer, a não ser que Deus venha revelar. Porque o mistério é algo que está oculto. E o versículo 10 diz que só o Espírito Santo, que perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pode nos revelar aquilo que está no seio de Deus. Que ninguém pode compreender, irmãos, sem a revelação que só o Espírito pode nos dar. Ninguém pode contemplar a beleza da cruz sem revelação, porque a obra da revelação, a obra da redenção, a obra extraordinária da sabedoria de Deus. É a obra da sabedoria de Deus que está além do intelecto, da razão, da compreensão humana. Quanto mais você tenta compreender, entender a sabedoria de Deus, você percebe que você ainda não começou a dar o segundo passo, continua no primeiro passo. É como um oceano, um vasto oceano que você começa a entrar, começa a nadar e você percebe que você não vai conseguir atravessá-lo. E por que não? Porque você está nas profundezas de Deus, no oceano da sabedoria de Deus, na vastidão indizível da sabedoria de Deus. E Deus ilumina seus olhos para que você possa compreender e enxergar em parte, como diz 1 Coríntios 13, versículo 9. Em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Então, quando Ele se manifestar, aí sim, irmão, você poderá ter uma compreensão ampla da pessoa de Cristo, mas, mesmo você com seu corpo glorificado, você conhecerá em parte. Porque mesmo com o seu corpo glorificado, você continuará sendo uma criatura. Então, por isso, você não poderá conhecer Deus plenamente. Mas, ainda assim, o conhecimento da sabedoria que você terá de Deus na glória será na face de Jesus Cristo. Porque essa é a maneira de Deus se revelar. E Deus não se revela para você e para mim de nenhuma outra maneira, senão em seu Filho. Por isso que Paulo, nós falamos da sabedoria de Deus. Não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria de Deus que é Cristo, porque tudo está em Cristo. A Bíblia diz que Deus nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras que tivéssemos feito, mas segundo a sua própria determinação e graça, que nos foi dada aonde, irmão? Em Cristo. Tudo está em Cristo. Não tente conhecer Deus fora de Cristo, você não vai conseguir. Jesus disse que ninguém pode conhecer o Pai, ninguém pode conhecer o Filho, a não ser aquele que Ele revelar. Só podemos ter um conhecimento da pessoa de Cristo, irmãos, por revelação, porque Ele é quem é, Ele é Deus. Foi por isso que Ele se manifestou. João 1,18 diz que o Filho que estava no seio do Pai, esse revelou o Pai. O Filho que estava no seio eterno do Pai, coigual e coeterno com seu Pai, em glória, poder, amor, compaixão, misericórdia, sabedoria, inteligência, tudo não criado, nos revelou o Pai, porque só Ele poderia fazê-lo. O que é, irmão, o seio do Pai? É o lugar mais íntimo de Deus, onde você pode encontrar conforto, consolo, amor, refrigério, vigor espiritual, amor, porque você desfruta das excelências que lhe foi revelada, porque tudo isso está no seio de Deus, mas o Filho nos revelou tudo isso. São os tesouros de Cristo, irmão, são os tesouros da obra da redenção, comprada por um preço indizível. Pedro disse que não foi com ouro e nem prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de ver. Isso seria muito simples para Deus. Salmo 58:5 diz que Deus falou, logo tudo surgiu, mas Ele preferiu pagar um alto e elevado e indescritível preço, que foi a morte do seu próprio Filho. Nos comprou com sangue, o sangue do Cordeiro imaculado. Por isso, quando João viu a Jesus, ele pôde dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque o Cordeiro de Deus, irmão, foi
Todos os cordeiros que eram sacrificados na antiga aliança, era escolhido pelo homem por determinação de Deus, mas aquele cordeiro tinha que ser sem mancha, sem pinge, sem nenhum defeito, não podia ser cego, não podia ser doente, tinha que ser imaculado, porque aquela ausência de mácula naquele cordeiro apontava para o cordeiro perfeito que era Cristo. Por isso João pode dizer: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certa vez eu li uma tradução que dizia: eis aí o cordeiro de Deus que sozinho tira o pecado do mundo. Foi isso que ele fez sozinho. Eis aí o cordeiro de Deus, eis aí a santidade de Deus, eis aí a perfeição de Deus, eis aí a justiça de Deus, eis aí a sabedoria de Deus, eis aí a redenção de Deus e a santificação de Deus e as insondáveis riquezas de Deus para suprir as misérias de miseráveis pecadores. Cristo é tudo para nós. Nós não temos nada, irmão, sem Cristo. Nunca se engane, nunca procure procurar Deus em sua majestade secreta, porque você não vai encontrar, porque Deus habita naquela luz que é inacessível, a qual ninguém pode ter acesso. Você só pode ter acesso a Deus por meio daquele que se tornou acessível para nós, por meio de Cristo. Não temos nada sem Cristo, irmão, nada. Por quê? Porque Deus entesourou todas as suas insondáveis riquezas no seu Filho, que é o seu verbo encarnado. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Por quê, irmão? Porque só Cristo pode nos tornar a verdadeira imagem de Deus que nós tínhamos antes da queda, de restaurar o homem pecador aquele estado original que ele tinha antes de nossos pais caírem. É o propósito supremo de todas as glórias eternas e sempre eterna, de tornar o homem semelhante a Cristo, mas tudo isso pela obra do Calvário. Não pelos méritos humanos, mas segundo as riquezas da sua graça. Tudo é pelas riquezas de Deus. Tudo é pelas riquezas da sua graça. O que é a riqueza da graça de Deus? Não é o próprio Deus. Não há riqueza de Deus sem Deus, irmãos. As riquezas são insondáveis, porque nós não podemos sondar aquilo que é de caráter infinito e eterno, dado que nós somos. Por isso é que Paulo diz: entretanto, nós expomos a sabedoria. Essa sabedoria é uma sabedoria não criada. É Cristo. Tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Quando você lê Atos capítulo 17, a Bíblia diz que Paulo pregava a Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Porque tudo está nessa pessoa. Quando você lê aquele capítulo extraordinário em Atos capítulo 3, Pedro pregando aquele sermão magnífico, ele diz: vós mataste o santo e o justo. Aí a nossa mente falha, irmão, quando nós paramos para pensar: meu Deus, como puderam matar aquele que é santo? Miseráveis pecadores matou aquele que é santo, a fonte de toda a santidade. Como é que miseráveis mortais teve a capacidade de matar aquele que é imortal? Como é que puderam matar a fonte de toda a justiça? Como é que o santo e o justo pôde morrer? Isso é o mistério supremo do Evangelho. Cristo foi assassinado pelas criaturas que Ele mesmo criou. Então nós não podemos compreender o mistério do Evangelho com a nossa mente. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele vibrava, irmãos, os outros apóstolos se encantavam, se emocionavam com a obra da redenção. Quando ele disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens seus pecados. Porque em Cristo que Deus justifica os pecadores consigo, porque Cristo se tornou da parte de Deus a nossa justiça. Nós só somos justos aos olhos de Deus porque Deus nos veste com as vestes da justiça perfeitíssima de Cristo. Por isso é que nós somos justos, por isso é que nós estamos diante dele, justificados, santificados, redimidos, lavados. Essa é a sabedoria do Evangelho. Não tire a obra da redenção do Evangelho, não tire o sangue de Cristo do Evangelho, porque se você fizer isso, você não terá nada para pregar. Por isso que Silas e Paulo chegou para aquele carcereiro de Filipe e disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa, porque a salvação está em Cristo. Não foi o nome que ele trouxe, o anjo trouxe do céu, diz ele será chamado Jesus, quer dizer o quê? Salvador. Por isso que o anjo do paraíso disse: ele será chamado Salvador. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso maior tesouro. Versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória,
Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque, se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Jamais. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério outrora oculto. Irmão, o Evangelho é um mistério, porque está no coração de Deus. Mas por ser um mistério, o Evangelho, esse mistério precisa ser revelado. Por isso que ele é um mistério, porque ele está no coração de Deus. Então, por o Evangelho ser um mistério, ele tem que ser revelado. Mas o versículo 10 diz que só o Espírito Santo pode nos revelar esse mistério do Evangelho, que é Cristo. Porque se o próprio Deus não nos revelasse seu Filho que estava oculto no seu seio, nós não teríamos nenhum conhecimento dessa sabedoria indescritível de Deus. A mente humana não tem como descrever essa sabedoria, porque ele é uma sabedoria sem princípio, sem fim. Ele é a fonte da sabedoria. Jó diz que o coração de Deus é sábio de coração, quer dizer que a fonte da sabedoria está em Deus. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério. Irmãos, falar a sabedoria de Deus em mistério é algo totalmente impossível para o homem. Como podemos falar dessa sabedoria? Como podemos falar de uma sabedoria que não é criada? Porque você está falando de Deus, daquele que diz, eu sou o que sou, daquele que não depende de você e não depende de mim, não precisa nem da sua nem da minha adoração, não precisa dos nossos louvores. Deus não precisa de nada disso, irmão, porque Deus é satisfeito em si e por si mesmo. Ele não tem carência de absolutamente nada. Qual é a carência de Deus? Qual é a necessidade de Deus? Nenhuma, porque Ele é a fonte de todo deleite, de todo prazer, de toda glória. Mas é claro, irmãos, que Ele exige a reverência, o amor, o afeto das suas criaturas, que Ele formou segundo a sua imagem e semelhança, que Ele introduziu no corpo de seu Filho. Adorai a Deus, vós todos que sois seus santos. Isso é um mandamento para você e para mim. Mas adorar a Deus aonde, irmãos? Na beleza da sua santidade. Qual é a beleza da santidade de Deus, irmão? Não é Cristo? Como poderemos oferecer algo a Deus sem Cristo? Temos que estar dentro de Cristo, temos que estar embelezado com a beleza de Cristo. Porque se Deus não olhar para você e para mim, não ver a beleza de Cristo em nós, então nossos louvores, nossas orações não vão passar do nosso nariz, principalmente do meu, que é enorme. Não tem, irmão. Deus não aceita nada que não venha de Cristo, porque foi em Cristo que Deus entesourou todas as riquezas da sua graça, porque é tudo pela graça. Porque Pedro disse que no capítulo 5, versículo 10, que Deus é o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus Ele nos chamou. Foi em Cristo que Ele nos chamou, para quê? Para a sua eterna glória. Por quê? Porque Cristo é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então você pode contemplar a glória de Deus, irmãos, em grande esplendor na face de Cristo. Pecadores, irmãos, eles são embelezados, mas eles são embelezados com aquela beleza de Deus que está em Cristo. Porque grande honra, irmãos, para pecadores miseráveis como nós, sermos embelezados com aquela beleza que é não criada, aquela beleza que é o próprio Deus. Por isso que quando você olha para cada um dos seus irmãos que está do seu lado, você contempla a beleza de Deus em Cristo. Porque é isso. Deus é belo. Deus é um ser magnificamente feliz em si, por si mesmo. E Deus revelou a sua sabedoria à sua igreja, porque Ele embelezou o corpo de Cristo, que somos nós, com a beleza de seu Filho. Pecadores, irmãos, eles são embelezados com a beleza de Deus. Adorai a Deus, vós todos que vós sois santos. Que versículo glorioso. Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Você tem que estar dentro de Cristo, porque nós somos membros do corpo de Cristo. É por isso que nós temos que honrar esse corpo que o Senhor nos deu. Honrar esse corpo, irmãos, sem tatuagem, sem marcas, sem uma vida imoral. Temos que andar como os dignos da vocação do Evangelho que nós somos chamados. Nós somos membros, irmão, do corpo de Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo deseja ter um corpo saudável, com os adornos de Cristo, com a beleza de Cristo. Porque Ele nos tirou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue. Ele nos redimiu, porque Ele tornou-se da parte de Deus a nossa redenção. São essas excelências de Cristo. O nosso adoro, irmão, tem que ser com a beleza de Cristo. Temos que estar embelezado com Cristo. Porque por isso que Paulo está dizendo, nós pregamos, irmãos, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, um mistério que estava oculto, mas graças ao próprio Deus, Ele nos revelou o seu Filho. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, Ele nos revelou o Pai. Porque ninguém poderia nos revelar o Pai, senão o Filho. Porque só Deus pode nos revelar plenamente Deus. Jesus disse, aquele que o Filho quiser. Que graça, irmãos. Porque da sua plenitude todos nós, versículo 16 do capítulo de João, recebemos graça sobre graça. A graça do Evangelho ela é indescritível. Quando você lê o capítulo 1 de Efésios, você vai ver o apóstolo Paulo, à medida que ele vai escrevendo aquela carta, ele vai empilhando uma glória sobre outra glória. À medida que Deus vai abrindo, iluminando os seus olhos, ele vai escrevendo os gloriosos tesouros da sabedoria de Deus e das riquezas de Cristo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando falamos do Evangelho, ele é insondável. Nós vimos os irmãos compartilhar aquilo que Deus fez na cruz, irmãos, de maneira extraordinária. Todas as vezes que comeis o meu corpo, o beber do meu sangue, anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Que privilégio a igreja tem de anunciar a morte daquele que é imortal até que Ele venha. Até que Ele venha. Isso é um privilégio inestimável. Você pode anunciar a morte do Senhor com seu testemunho, com a sua vida, no trabalho, na escola, na faculdade, na comunhão com os irmãos, na pregação do Evangelho, porque a beleza de Cristo, irmão, é a sua beleza. Nós não seríamos belos para o Pai e para o Espírito Santo se nós não fôssemos embelezados com a beleza de Cristo, porque é Cristo que nos torna belo, porque Ele tornou-se da parte de Deus, irmãos. Justiça, sabedoria, santificação, redenção, tudo está em Cristo. Essa é a sabedoria de Deus para a igreja. Nós não podemos desejar conhecer absolutamente nada de Deus fora de Cristo, porque fora de Cristo você não pode ter conhecimento de Deus, porque Deus só se revela em seu Filho, porque essa é a sua sabedoria. Foi dessa maneira, irmãos, que Deus resolveu revelar-se para você e para mim. Não podemos contemplar aquele que habita em luz que é inacessível, sem receber a revelação daquele, irmãos, que habita em luz inacessível, mas que tornou-se acessível até nós, para nos conduzir àquele que habita em luz inacessível, a qual ninguém tem acesso. Cristo tornou acessível a você e a mim, porque Ele disse, eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Você pode ter uma vida abundante por meio da porta, você pode desfrutar das abundâncias, dos tesouros de Cristo, que pertence a Deus, mas que pertence ao Filho. Jesus diz, tudo me foi entregue pelo meu Pai, tudo está em Cristo. A igreja não tem nada para oferecer ao mundo, senão Cristo. Tudo está nele, irmão. Cristo, você lê as Escrituras, Ele está em toda parte. Somos redimidos pelo seu sangue, somos comprados pelo seu sangue, somos justificados gratuitamente com Deus, pela graça de Deus, inefável, de um Deus de toda a graça, é a fonte da graça. Vamos voltar para Colossenses. Obrigado, irmão. Antes de ler Colossenses capítulo 2, irmãos, gostaria de ler um hino de um irmão chamado Evan Hopkins, que nasceu no país de Gales. Esse hino também você pode ler naquela coleção de hinos, eu estou dando o endereço, né, de onde eu tirei, dos irmãos da Árvore da Vida. Esse hino é maravilhoso. O título do hino é Nada Entre Nós. Ele diz o seguinte: nada entre nós exista, Senhor, faz-me te contemplar, vem a ti me chamar, e com amor falar, nada entre nós. Nada entre nós exista, Senhor, nenhum ruído aqui venha me impedir de tua voz ouvir. Nada entre nós. Nada entre nós exista, Senhor, da terra inquietações,
prantos ou petições, coisas do velho Adão, nada, Senhor, entre nós. Nada entre nós exista, Senhor. Somente, nesse mundo há somente tristeza e dor, receio e temor. Perto de Ti, Senhor, nada entre nós, tudo se esvai. Nada entre nós existe, Senhor. Vem Tu resplandecer, meu coração reger e neva desvanecer. Nada entre nós. Nada entre nós existe, Senhor. Contigo eu vou viver, a Ti somente ver, Teu totalmente ser. Nada entre nós. Nada entre nós existe, Senhor. E Tua luz sem par, da noite despontar, todos os raios a brilhar. Nada entre nós. Nada entre nós existe, Senhor. Faz-me Te contemplar, venho a Te chamar, com amor falar. Nada entre nós. Nada entre você, irmãos. Nenhuma mácula entre você e aquele que é a fonte de toda a pureza. São hinos antigos. Esse irmão foi o grande ministro do reavivamento do país de Gales. Eu não sei se algum irmão já leu sobre esse assunto. Grande homem usado por Deus. Fez esse hino extraordinário. Nada entre nós, irmãos. Nenhuma sombra de dúvida, nem inquietações. Quando nós contemplamos aquele que é o resplendor da glória do Pai, todos os temores se esvaem. Todos os temores. Todos os temores. O irmão, por nome de John Owen, uma certa feita, ele disse que apenas uma pequena fagulha da revelação da glória de Cristo é suficiente para dissipar todos os seus temores, todas as suas tristezas. Mas essa contemplação da glória de Cristo, da beleza de Cristo, irmão, nós não podemos contemplar com nossos olhos naturais. Precisamos ter os nossos olhos iluminados, para que possamos contemplar aquela beleza não criada. Capítulo 2 de Colossenses. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 3. De Colossenses capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, porquanto não viram o meu rosto face a face, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Eu vou ler o versículo 2 até o 3. Para que o coração deles sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e ele tenha toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Colossenses, ele fala o seguinte: que o coração seja confortado, vinculado juntamente em amor, e tenha toda a riqueza da forte convicção. Irmão, esses deleites que ele está escrevendo só pode fluir para você através daquele que estava no seio do Pai. Esse tesouro do conforto de Deus, irmãos, está em Cristo. Você não pode estar unido no amor se você não estiver unido em Cristo. Esses deleites, irmãos, foi comprado para você a preço de sangue no Calvário. Por isso é que o apóstolo Paulo ora intensamente, em todas as suas epístolas praticamente, faz orações extraordinárias, porque o Filho que estava no seio do Pai veio nos confortar, veio nos consolar, veio eliminar todas as nossas desesperanças, todas as nossas misérias, todas as nossas fomes espiritual, porque o pecado é isso, irmão. O pecado afasta o homem de Deus, afasta a pessoa de ter deleite em Deus. É por isso que Paulo ora, para que o coração daqueles irmãos fosse consolado, estivesse unido em amor. Não é um amor humano, mas é o amor de Deus, que Deus é amor. João diz que aquele que está em Deus está em amor, porque Deus é amor. Não é que Deus ama apenas, irmão, que Deus é a fonte do amor. O amor de Deus é um amor não criado. É um amor sem princípio, sem fim, porque a expressão é Deus é, ponto final, amor. Mas também não esqueçamos que Ele é justiça, Ele é justo, e também Ele ama a justiça. Deus é a fonte de toda a justiça, de todo o amor. Aí ele diz: para compreenderem plenamente o mistério de Deus.
Que mistério de Deus é esse que possamos compreender plenamente? É Cristo, irmãos. Mas não podemos conhecer plenamente esse mistério de Deus que é Cristo, se o Espírito Santo não nos revelar. Mas não podemos conhecer esse mistério de Deus plenamente enquanto vivemos nesse mundo, porque somos limitados. O nosso conhecimento desse mistério de Deus que é Cristo ainda é limitado. Você pode ver, o Evangelho de Cristo tem sido pregado durante séculos e gerações. Quanto mais as pessoas têm bebido dessa fonte que é Cristo, ela continua borbulhando em grande esplendor, porque ela é uma fonte inesgotável. É como você chegar a tirar 300 milhões de litros de água do oceano, parece que você não tirou absolutamente nada, ele continua o mesmo. Assim é Cristo. Quanto mais você bebe de Cristo, quanto mais você desfruta das riquezas insondáveis de Cristo, dos tesouros de Deus que está em Cristo, Cristo continua inalterável, nem mais rico e nem mais pobre. Ele é o que é. Eu sou o que sou. Completíssimo, irmãos. Ele enriquece a muito sem sentir nenhuma beleza ou nenhuma carência. Ele enriquece pobres e miseráveis pecadores com as suas insondáveis riquezas. Ele continua o mesmo, porque Ele é riquíssimo em misericórdia, diz Efésios capítulo 2. Por causa de quê? Por causa do seu muito amor com que Ele nos amou. Esse muito, irmão, percorre toda a eternidade, porque em Cristo é uma fonte inesgotável de compaixão. Para conhecer plenamente o mistério de Cristo, que é o mistério do Evangelho. Quando Paulo escreve 1 Timóteo 3,16, ele diz: grande é o mistério da piedade, Deus manifestado na carne. Na verdade, não existe em português a expressão Deus manifestado na carne, mas se você ler com atenção, você vai ver que é o Deus Filho manifestado na carne. É um mistério, é grande, é o mistério de Deus, é o mistério do Evangelho, é o mistério da encarnação. Permita-me citar um mistério da encarnação para você, que me via à mente. Você já parou para pensar que Jesus é um ser não criado, é espírito? Aí você olha para Ele, e aí você para pensar ele em Lucas, Ele como um embrião no ventre da Virgem, o Criador do universo como um embrião no ventre da criatura. Consegue compreender esse mistério da piedade? Como Cristo, irmãos, o resplendor da glória de Deus, aquele que Malaquias no capítulo 5 diz que as suas saídas é desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Agora Ele no ventre de uma criatura, confinado. Aquele que Salomão disse: Senhor, como é que o Senhor vai habitar na terra, se até o céu do céu não te pode conter? Ele veio como um embrião no ventre da criatura. Você pode descrever o mistério de Deus que é Cristo como um embrião no ventre? O Criador do universo agora jaz confinado em um pequeno corpo, como um embrião. Quem já imaginou isso, irmão? Isso esteve oculto até mesmo dos anjos. Até mesmo dos anjos. Isso é indescritível. Nossas mentes falham. Como paramos para pensar? O anjo chegar para Maria, o anjo que veio do paraíso, e disse: o ente santo que de ti há de nascer é o Filho de Deus, mas ele está como um embrião, como um feto. O Criador no ventre da criatura, a gente não tem como descrever esse mistério de Deus, mas Paulo está dizendo, para conhecer plenamente o mistério de Deus, Cristo, porque a encarnação é um mistério, irmão. Grande é o mistério da piedade. Deus manifestado na carne, quem pode descrever? O Filho de Deus, que é Deus, sem princípio e sem fim. Ele está, o Criador, agora ele está como um embrião no ventre da sua criatura, de uma mulher que ele mesmo fez. Não podemos compreender essas coisas, mas está além da nossa capacidade. Contemplando aquele embrião no ventre de Maria, quem é que você vê ali? É a imagem do Deus invisível, irmãos. É o primogênito de toda a criação, é o resplendor da glória do Pai, é o supremo governador do universo, o supremo governador do universo. Agora ele está confinado por 9 meses no ventre de uma mulher. O mistério da piedade está além, mas a palavra diz que para que possamos compreender plenamente o mistério de Deus que é Cristo, mas Paulo diz que o mistério
Grande é o mistério da piedade. Não vamos compreender o Evangelho com a nossa mente. É impossível. Porque somos limitados ao tempo e nós mesmos. Estamos impedidos de conhecer a Deus plenamente desde a queda. Mas graças a Deus que o Filho que estava no seio do Pai nos revelou o Pai. Só Ele poderia nos revelar seu Pai. Só o Espírito Santo pode nos revelar os segredos mais profundos de Deus. Ninguém pode fazê-lo. Só Ele pode, porque só a Trindade Santa e Bendita pode nos revelar algo da própria Trindade. Jesus, adorado pelos anjos, agora confinado em um ventre de uma mulher por 9 meses. Aquele que apareceu a Moisés na sarça ardente para libertar o seu povo do Egito. Assim como aquela plenitude, irmão, daquele fogo queimava, aquela sarça ardente, e aquela sarça não se consumia. Isso é o mistério do Evangelho. Moisés olhou e disse: eu irei para lá e vou ver essa grande maravilha. E Deus disse: Moisés, não se chegue para cá. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Porque, irmão, nós estamos na presença tremenda de Deus, então teremos que andar sempre com humildade, com cautela, com temor, e grande temor, porque Deus é um fogo consumidor. Tire a sandália dos seus pés. Temos que estar na presença de Deus com humildade, com reverência. Assim como aquele fogo estava na sarça que Moisés viu, irmão, aquela sarça não se consumiu. Da mesma maneira, toda a plenitude do fogo do poder de Deus habitava na frágil natureza humana de Cristo, e ela não se consumiu. É um mistério do Evangelho, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Tudo do Pai está em Cristo. Por quê? Porque Cristo é Deus. É por isso que ele diz no versículo seguinte, que nós temos a nossa plenitude nele. A justiça de Cristo, ela é nossa, porque a plenitude do Pai está nele. Somos justificados gratuitamente pela sua graça, Romanos 3. Pela redenção de Deus que é em Cristo Jesus. É tudo de graça, para você e para mim, mas para ele foi um elevado preço que ele pagou. A obra da redenção foi um preço muito elevado, irmãos. A queda do homem, o amor de Deus por você, para restaurar o miserável pecador caído, até aquela sublime habitação, custou um preço indescritível para Deus. Porque Deus teve que pagar uma conta muito alta, que ninguém mais poderia pagar. Todos os seres na glória, todos os anjos não poderiam pagar essa conta. Então Deus quitou a nossa conta sem nada a dever. Aquele escrito de dívida que era contra nós, Deus quitou a sua e a minha dívida contra Ele mesmo. Porque quando você peca contra Deus. Quando nós pecamos contra Deus. Mas você, quando peca, nós pecamos contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo. Porque as 3 benditas pessoas da Trindade, 3 pessoas, mas um único Deus. Efésios capítulo 4 diz que há um só Deus. Então Deus quitou a nossa impagável conta, irmãos, no banco celestial, sem nada a dever. Ainda assim, Ele não ficou carente de absolutamente nada. Quitou a sua e a minha dívida, que era impagável. E o preço a ser pago, irmão, foi o próprio Deus que determinou. Qual a moeda a ser paga por você e por mim? Era a moeda do amor, que foi seu Filho. Ele deu seu Filho para quitar todas as nossas dívidas. Isentou cada uma delas. Mas Ele precisou tornar-se um embrião. Precisou ser desvalido. Completamente, irmão, desprovido de todos os bens materiais deste mundo. Quando você lê João capítulo 57, versículo 59, diz que depois que Jesus dirigiu aquele sermão extraordinário, João diz o seguinte: todos foram para a sua casa. Mas o que é que começa quando João começa a escrever o capítulo 8? E Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Por quê? Todos foram para a sua casa, para o seu conforto do seu lar. Comeu boas alimentações, trocaram de roupas, tomaram bons banhos e foram descansar. Mas a Bíblia diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Por quê? Porque Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, irmãos. Ele ficou sujeito aos pernilongos, ao frio. Eu fico pensando que Jesus, irmãos, quando Ele estava no Monte das Oliveiras, passando a noite sozinho, Ele orava ao Pai, ou Ele mesmo com seu glorioso poder fazia com que a brisa fosse mais suave? Não,
Ele não interferiu em nada da natureza, porque Ele veio como você e como eu. Ele sabe o que é padecer necessidade. Ele foi para o Monte das Oliveiras porque Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Você já parou para pensar que aquele que criou o universo, que criou os céus e a terra e tudo que nele há, não tinha onde reclinar a sua cabeça? Por quê? Porque Ele iria reclinar a sua cabeça na cruz. É um mistério do Evangelho. Paulo diz para que possamos compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. O versículo 3 diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Por que está oculto? Porque está em Cristo. E porque está em Cristo, ele tem que ser oculto, irmão. Porque você só pode conhecer aquele que está oculto na medida que aquele em quem habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento do Pai, quando Ele abre seu coração para nos revelar Ele mesmo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros, é indescritível. São as abundantes riquezas da sua graça. Paulo chama de insondáveis riquezas de Cristo, porque nós não podemos sondar. Porque é de caráter infinito e eterno, mas está em Cristo. Mas graças a Deus que o apóstolo ora por meio do Espírito Santo, no versículo 3, no versículo 2, para conhecer plenamente o mistério de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas só podemos conhecer e desfrutar desses tesouros de Cristo na medida que Cristo revela a si mesmo para nós com todos os seus tesouros. Todos nós, irmãos, entramos nesse mundo completamente miseráveis, pobre, cego, nu. Quando o homem não tem o conhecimento de Deus, ele não possui as riquezas de Cristo, porque ele é um pecador, não nascido de novo. Mas quando você é comprado pelo sangue do Cordeiro, que você nasce de novo, você é introduzido no corpo daquele que é o cabeça do corpo, então você desfruta de todas as suas riquezas. Para finalizar, irmão, permita-me ler Coríntios capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, verso 9. Segunda Coríntios 8, verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasse ricos. Eu vou tornar a repetir esse profundo versículo. Mas conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasse ricos. Nós não compreendemos com a nossa mente um versículo tão profundo como esse. Diz que nós conhecemos a graça de Deus por meio de revelação, porque pela nossa mente nós não temos como conhecer os tesouros do Evangelho de Deus acerca do seu Filho. É impossível. Que sendo rico, parece um paradoxo, né, irmão? Tornou-se pobre para que através da sua pobreza nós nos tornasse ricos. Como é que uma pessoa é pobre, pode enriquecer alguém que é muito mais pobre do que ele? É impossível, irmão. Só quem pode enriquecer um pobre tem que ser um multimilionário, porque pelo contrário ele não tem como enriquecer. Um pobre não tem como enriquecer um pobre. Eu não posso enriquecer você. O que significa isso, irmãos? Por que Cristo tornou-se pobre para poder nos enriquecer com as riquezas insondáveis da sua graça, com as riquezas indescritíveis do Evangelho? Porque Ele é Deus, irmãos. Sendo Deus, Ele pode nos enriquecer muito bem com todos os tesouros da sua sabedoria, do seu conhecimento, porque é nele que todos os tesouros de Deus estão depositados. Está tudo em Cristo. Aquele que era rico tornou-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Se Ele nos enriquece com a sua pobreza, imagine só se Ele nos enriquecer com as suas riquezas. Não podemos compreender o Evangelho. Porque é isso. O Evangelho é a revelação da glória de Deus, é a sabedoria de Deus. Se o próprio Deus dissesse aos anjos nos céus que Ele iria enviar seu Filho a este mundo para enriquecer
vis pecadores, provavelmente, aí Deus dissesse, como é que você acharia que eu deveria enriquecer as criaturas caídas, que são pobres, cegas, miseráveis, nu e dignas de compaixão? Provavelmente os anjos poderiam dizer, Senhor, o Senhor que criou todas as coisas, pode muito bem criar todos os tesouros, as peças, as belas joias, os bens mais preciosos deste mundo, grandes rubis, grandes diamantes, grandes pepitas de ouro, toneladas e toneladas de ouro. O Senhor pode enriquecer toda essa gente aí, eliminar toda a sua miséria, toda a sua pobreza, tanto espiritual como material. Mas a sabedoria de Deus, irmão, por ser uma sabedoria não criada, pensou totalmente diferente. Ele enviou seu Filho completamente pobre, para que através da sua pobreza pudesse nos enriquecer com todos os seus tesouros. Ele, quando pobre, ele pode dizer, tudo me foi entregue pelo meu Pai. Por isso é que ele pode enriquecer você e a mim, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Mesmo ele sendo pobre, irmão, quando ele aqui veio, ele não tinha carência de absolutamente nada do que se refere às coisas espirituais. Por isso que Paulo, descrevendo a Efésios, diz que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem? É em Cristo. A pobreza de Cristo nos tornou ricos. A pobreza de Cristo eliminou todas as nossas misérias. Porque Ele é Deus. E sendo Deus, Ele pode muito bem nos enriquecer. Porque aos olhos de Deus, irmãos, sem Deus, toda riqueza é pobreza. Toda riqueza é pobreza. Toda sabedoria é loucura. Se não for a sabedoria de Cristo, se não for a sabedoria do Evangelho, da glória do Deus bendito. Porque só estando em Cristo, para desfrutarmos da sua pobreza, é que nós podemos nos tornar ricos. Pois conhecesse a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que através da sua pobreza vós vos tornasse rico. Isso é o Evangelho. Volto a falar do Senhor como um embrião. Quem pode descrever? Aquele que não tem princípio nem fim, que habita na eternidade, na sua glória duradoura e absoluta, descer ao nosso nível. Ele desceu, irmão, às profundezas indescritíveis da humilhação, para que pudesse nos erguer até Ele. Ele nasceu, irmão, dentro de uma virgem. Ele foi gerado no ventre de uma criatura, para quê? Para que nós pudéssemos nascer de novo. Por isso é que Ele veio ao nosso encontro, porque a gente não poderia ir até Ele. Ninguém poderia ir a Deus. Jesus disse, ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim, porque Ele, o Pai, é um e o mesmo. Ele disse a Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Você não pode contemplar a pobreza de Deus senão em Cristo, mas essa pobreza de Deus que resplandece em Cristo é a riqueza de Deus, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. É em Cristo que está todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você não pode contemplar e compreender a sabedoria de Deus sem Cristo, porque Cristo é a sabedoria de Deus e poder de Deus. 1 Coríntios 1, 23 e 24. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Sabedoria, riquezas insondáveis de Cristo foi nos revelada e nos dada através da pobreza do Verbo encarnado. Volto a dizer, irmãos, Ele pode muito bem nos enriquecer com sua pobreza, como de fato Ele o fez, porque Ele é Deus. Qual foi o maior bem que Deus lhe deu das suas riquezas? Não foi lhe dando o Espírito dele mesmo, porque aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é, porque nós somos dele, porque Ele nos deu do seu Espírito, Ele nos deu das suas riquezas. Vós sois de Deus em Cristo Jesus, do qual da parte de Deus tornou-se sabedoria, justiça, santificação e redenção. Essas excelências de Cristo, toda nossa, é em Cristo. Tudo isso veio a nós por causa da sua pobreza, irmãos. Aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, onde todos foram para as suas casas, mas Ele foi para o Monte das Oliveiras. Para quê? Para nos enriquecer, para nos tornar sábios para a vida eterna, para desfrutarmos da mesma sabedoria. Por isso que Paulo disse, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu primeiro a Ele para que possa receber?
Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem deu primeiro a ele, você deu alguma coisa a Deus? Para que Deus lhe pudesse dar em troca? Absolutamente não, irmão. Deus deu tudo para você. Porque Deus não nos deve nada, Ele nos deu Cristo, onde todos os seus tesouros estão ocultos. Mas você pode conhecer esses tesouros porque é nos revelado pelo Evangelho. O Evangelho da verdade, o Evangelho da nossa salvação. A glória e a honra seja dada ao Deus de toda a graça. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que Tu és na vida de cada um de nós. Agradecemos porque o Senhor nos enriqueceu com as insondáveis riquezas da Tua graça, do Teu amor, da Sua compaixão, do Seu amor, da Sua ternura e pelo elevado preço que o Senhor pagou no Calvário. Nós não somos dignos de receber nenhum benefício da parte do Senhor. Nós Te damos toda a glória porque a Tua palavra nos diz que o Senhor que é riquíssimo em misericórdia por causa do Seu muito amor, com que o Senhor nos amou e pela Sua graça nós somos salvos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se dispensou magnificamente para cada um de nós. E hoje nós podemos dizer que nós somos do Senhor, porque o Seu Filho tornou-se da Sua parte, nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santificação. A Ti seja dado toda a glória pela glória do Evangelho. Amém, irmãos? Que o Senhor continue se revelando para você, que nós possamos cada vez mais conhecer plenamente esse Senhor. Não conhecer intelectualmente, mas conhecer a Deus, irmãos, com experiência, com a vida dedicada ao Senhor, à Sua palavra, a reuniões. E você que está desanimado, lembre-se, irmãos, que todo o conforto, que todo o ânimo que você precisa está em Cristo. Não procure refúgio separado de Cristo, porque não existe. Porque fora de Cristo só existe uma coisa: a ira de Deus. Mas em Cristo existe deleite, conforto, a bondade, a compaixão e a misericórdia de nós, de cada um de nós. Que o Senhor vos abençoe.